boa noite, pessoal. Sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, e vamos iniciar mais uma live aqui, Por favor, hoje nosso convidado aqui é o Paulo, o meu irmão, Paulo César Rocha Lima, meu irmão, farmacêutico lá de São Paulo. Paulo, por favor, se apresente. Boa noite a todos. É uma honra estar mais uma vez numa live do Laboratório Artemis. Como o Dr. Fábio disse, sou irmão do Dr. Fábio, sou farmacêutico, atuo aqui em São Paulo e sou envolvido com o movimento antitabagismo, Já há alguns anos a gente trabalha nessa área, doenças respiratórias e vamos lá, vamos falar sobre esse tema tão importante aí, que foi o dia 31, Dia Mundial Sem Tabaco. A gente conseguiu colocar a data mais perto possível do dia, Porque nossas lives são na quinta, Não deu para fazer na terça, mas a gente tá aqui. Pulamos o maio, mas não pulamos a data, não esquecemos a data, Paulo? Ah, sem dúvida. E não pode passar em branco, Apesar do dia ter sido dia 31, é um assunto que a gente tem que estar sempre falando mesmo, é importante, Perfeito, então. Vamos dar início aos tópicos aqui, aos assuntos? Vamos, manda bala. Então tá bom. Já que a nossa live é sobre o tabagismo, queria perguntar primeiramente para o Paulo, se o Dr. Fábio também quiser ir acrescentando, E vai ser legal essa troca de ideias, porque assim, para não ficar um negócio tão assim, pergunta-resposta, a gente vai trocando ideias conforme o assunto, conforme os tópicos que a gente vai colocando aqui no ar, tá? Paulo, o que é tabagismo? O que é o tabagismo? Legal. Então é importante a gente falar, ainda mais em tempos de hoje, sobre o tabagismo, porque existe um conceito de tabagismo que só associa o tabagismo a uma forma do consumo do tabaco fumado, E na verdade esse conceito é mais amplo. A gente aborda a questão do tabagismo de todas as formas de consumo do tabaco, que é o consumo da planta do tabaco, que tem várias formas de consumo. Então, a gente tem que ter em mente esse conceito mais amplo para saber abordar de uma maneira prática essas diferentes formas de consumo, inclusive as formas mais modernas de consumo do tabaco, que nós temos visto recentemente. A indústria do tabaco é uma indústria que está sempre buscando novos clientes, novos usuários, Então, além do cigarro, que quando a gente fala em tabagismo, a primeira coisa que vem à mente é o cigarro, que é a forma mais amplamente, mundialmente utilizada. Mas a gente também pode abordar em outras formas que as pessoas que estão assistindo podem comentar quais são as formas de consumo de tabaco, da planta, que vocês se lembram, ou parentes já consumiram, de outras maneiras. Vamos trabalhar isso de uma maneira aí mais colaborativa, Mas de maneira mais ampla, o tabagismo é isso, A maneira mais utilizada realmente é a combustão do tabaco, da planta seca, Seja na forma de cigarro, de cachimbo, de charutos, E formas mais modernas, como o narguile. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre o cigarro eletrônico também, que tá em moda. Tem formas mais modernas ainda que o cigarro eletrônico, que é o tabaco aquecido, Isso está muito em moda lá fora. Aqui a gente não tem visto tanto, mas quem viaja aí para fora vê essa forma aí de consumo de tabaco também. Mas basicamente é isso, e algo que é comum a todos é a presença da nicotina, Essa substância que rapidamente ela atinge o cérebro do indivíduo que consome o tabaco, É uma droga com alto poder estimulante, e em poucos segundos entrar em contato com as mucosas, seja via fumaça ou outras formas, já atinge o cérebro e ocasiona um monte de reações, que com certeza o Dr. Fábio vai falar, que estão ligadas a questões de muitas patologias. Quer complementar aí, Dr. Fábio?
Não, é basicamente isso mesmo, né? Eu acho que a definição de tabagismo é isso mesmo, né? E dizer que é uma droga, né? Porque ela causa dependência, né? E, portanto, vicia, né, Paulo? E esse é a questão principal, porque a pessoa se torna dependente da droga, né? E ela tem uma gama enorme de substâncias químicas que levam a uma gama enorme de doenças que nós vamos estar falando no decorrer da live. Sem dúvida. Perfeito. Então, em resumo, em suma, o tabagismo é o uso do tabaco em suas diversas formas. Exatamente. Sim, exatamente. De uma maneira bem ampla, né? É isso. Então, quem usa, querendo ou não, quem usa o vape, quem usa o cigarrinho eletrônico, narguilé, é um tabagista, né? Não, às vezes não contínuo, mas é um tabagista. Sim, sim. É um tabagista e, inclusive, legalmente falando, né? A lei antifumo, que proíbe o fumo em locais fechados. Alguns estados, como aqui em São Paulo, já tem leis que proíbem o cigarro em parques, né, em parques públicos, então não restringindo mais a ambientes fechados. Eu não sei como que está a legislação estadual aí no Mato Grosso do Sul, mas alguns estados estão mais à frente. E olha, e existe um movimento mundial, inclusive, de países que estão proibindo pessoas de fumar dentro das suas próprias residências, pensando na saúde dos fumantes passivos, dos outros membros da família, ou de pets também, né? Esse é um tema que está bem alta, porque as pessoas zelam pela saúde dos pets, mas muitas vezes o tabagista não tem essa ideia de que ele tem um pet fumante passivo. Uhum. Né, Paulo? Inclusive, foi proibido de fumar nos parques em São Paulo agora, né? Sim, aqui em São Paulo, lei estadual na cidade de São Paulo. Os parques públicos da cidade de São Paulo não se pode fumar em espaços abertos. Uhum. Aí teve alguma lei nesse sentido, doutor Fábio? Que eu saiba, não. Que eu saiba, ainda não. É um avanço, né? Porque, querendo ou não, apesar de ser um local aberto, né? As pessoas acabam sendo afetadas, né? E tem gente que não gosta, mas quem não usa não gosta, né? De sentir o cheiro, né? E ele sente o cheiro, né? Diferente da pessoa que faz o uso do tabaco, né? Perde a parte olfativa, né? É um avanço muito legal, Paulo, isso. Isso acho que isso deveria ser disseminado pelo país, né? Sem dúvida. A gente vai ouvir cada vez mais, né, legislações rigorosas a respeito do consumo do tabaco, né? Num primeiro momento pode parecer, inclusive, rigorosas demais, mas os avanços nessa área do tabagismo, né? Quem lembra quando começou-se a discutir, vocês provavelmente devem lembrar, o Dr. Fábio com certeza, quando Sim. começou-se a discutir a proibição do tabaco em ambientes fechados. Sim. Né? Foi polêmico na época, mas hoje a gente vê que os profissionais, principalmente os profissionais de restaurantes, os garçons, houve uma queda muito grande no número de doenças desse tipo de profissional, porque imagina, a gente ia para restaurantes, para baladas, e o cheiro de cigarro era... E eles, todas as noites, eles enfrentavam aquela situação, né? Ao contrário do consumidor que ia lá algumas vezes por semana, os profissionais que trabalhavam com isso ali no local tinham muitos problemas respiratórios, né? Então aquela famosa área de fumante acabou. Acabou. Foi primeiro, criou-se a área de fumantes, né? Separando os não fumantes dos fumantes. E posteriormente, acho que fizemos 20 anos dessa lei que proibiu o fumo em ambiente fechado, né? Mesmo privado. Vocês são mais novos, mas assim, eu peguei época que se fumava dentro de avião e dentro de ônibus. Você podia fumar. Saía defumado, né? Exatamente, sim. Sim. O pessoal fumava dentro do avião e dentro do ônibus. Credo. Exatamente. Vamos lá. Falando da data do dia 31, né? Que agora foi agora na terça-feira.
Por que existe essa data, né? Por que é tão importante essa data e por que é importante um dia marcar o combate ao tabagismo? Bom, vou falar disso daí. Essa data, né, foi criada em 1987, né, pela Organização Mundial de Saúde, que é o dia 31 de maio, né, com o objetivo mesmo de combater o tabagismo, né? E isso baseado muito num número assustador, né? Existem em torno de 1,3 bilhão de pessoas no mundo que fumam, né? E resultando aí em torno de 8 milhões de mortes por ano no mundo de pessoas por doenças relacionadas diretamente ao tabagismo, né? 8 E milhões hoje é 1% da população total que morre em vista, 0,1% da população mundial que morre em vista de tabagismo. mais ou menos por ano, mas acredita-se que se você pegar, desde que na última década, né, você passa de 100 milhões de pessoas que faleceram decorrentes de problemas de cigarro, né? O que é muita coisa, né? 100 milhões de pessoas é um país do tamanho do Brasil, é meio Brasil, né? Meio Brasil. É gente, hein? Nossa. Tá? Dizem que os números do INCA é que em torno de 450 pessoas morrem por dia no Brasil decorrentes de problemas relacionados ao tabagismo. Bastante gente. Uhum. Entendi. E aí, já aproveitando o gancho, doutor Fábio, o Paulo também, para a gente fazer uma área interdisciplinar nessa pergunta que eu vou fazer para vocês. Quais são as substâncias que podem fazer mal à saúde, né? Falando do tabagismo. Vai lá, Paulinho, começa você aí. Bem, a primeira substância que vem à mente quando a gente fala de tabagismo, né, realmente é a nicotina, né? Que é essa substância neuroativa, né, ela chega rapidamente ao cérebro e é a substância que está associada realmente à questão da dependência química, né? Como ela estimula o cérebro do usuário, do tabagista. Então, às vezes, não é tão percebida, porque como ela é uma droga de... O tabaco é uma droga de uso socialmente aceitável, né? Então, não causa estranheza a gente ver uma pessoa fumando, né? Desde que ela esteja fumando no ambiente adequado hoje em dia, né? Mas ela causa alterações no cérebro desse indivíduo, tanto que ela é amplamente utilizada por áreas que as pessoas precisam demandam muita atenção por parte do usuário, né? Então, por isso que é muito comum pessoas que trabalham em escritórios, que trabalham com números, elas fumam constantemente para manter um nível de atenção aumentado, um nível de concentração, né? Era muito, né? Sim, era muito comum a gente ver pessoas ligadas à área da educação, né? Os professores sempre no intervalo fumavam, porque é aquele tempo que ele saía no intervalo, fumava, voltava, focava na aula dele, que é aqueles 40 minutos de aula. Então isso passa muitas vezes desapercebido. E o próprio usuário, o próprio tabagista, com o passar do tempo, ele não percebe isso dessa maneira, né? Ele sente que ele está precisando fumar para relaxar, para se sentir mais à vontade, mas isso não vem tanto à tona, esse efeito, né? Como em outras drogas, são mais óbvios, né? E outra substância importante para a gente falar é o alcatrão, né? O alcatrão é uma substância que ela é proveniente da queima do tabaco, da combustão do tabaco, né? E o alcatrão, ele está relacionado à incidência dos cânceres, né? Que são muitos, o Dr. Fábio vai falar sobre eles, mas é a substância que está mais associada aos cânceres e riscos aumentados de cânceres. Então, lógico, a gente sempre vê aquela fala, né? Tem nos dizeres do Ministério da Saúde, fala que existem mais de 4.700 substâncias tóxicas
provenientes da fumaça do cigarro, né? Mas essas são as duas substâncias que a gente fala, sempre faz questão de frisar, né? Porque são clássicas é onde estão os problemas mais relacionados que a gente tem conhecimento. O alcatrão, né, ele é o carbono, né? Ele junto com o monóxido de carbono, né, da queima, é que leva o carbono, né? E é o excesso de carbono da fuligem, do alcatrão, que leva a maioria das doenças pulmonares, né? Então, se você pensar o pulmão como um órgão-alvo, né, do tabagismo, o alcatrão, o carbono, está diretamente relacionado, né, ao câncer de pulmão, as DPOCs, né, que é as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, o enfisema pulmonar, né, a diminuição da capacidade de defesa da árvore bronca, infecções, né? E falando em termos de doença também, né? O outro problema são uma quantidade enorme de substâncias pró-inflamatórias que a gente tem no cigarro, né? Que levam a processo inflamatório crônico em várias partes do corpo, levando a vários tipos de problemas também, né? Que causam destruição de fibra elástica no pulmão, que causam aumento da incidência de aterosclerose, levando a entupimento de vasos sanguíneos, né? E as doenças cardiovasculares. Então, aí você vai ter realmente uma gama enorme de substâncias químicas, mas realmente as duas principais são a nicotina e o alcatrão mesmo. Aproveitando o gancho, né, já que a gente já falou das substâncias, quais as principais doenças, né, relacionadas ao tabagismo? Quando a gente fala em doença, né, nós temos que pensar assim, a gente tem que abrir aí 3 grupos principais, né? Uma delas são as doenças do aparelho respiratório relacionadas ao tabagismo, né? Então, você vai ter aí uma gama enorme de doenças respiratórias, né? Tanto relacionadas à destruição crônica do pulmão, né? E aí você tem a destruição das fibras elásticas, que levam o pulmão a perder a elasticidade, aquela elasticidade da esponja, né? E esse pulmão vai perdendo essa capacidade de se amoldar, de voltar à posição normal, e aí esse pulmão vai ficando dilatado e com dificuldade de troca de ar, que é o enfisema pulmonar, né? E também há o processo inflamatório crônico nesse pulmão, levando à bronquite crônica, né? Que são as chamadas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? E além disso, né, você tem uma diminuição da proteção da árvore bronca, facilitando infecções respiratórias. Então, essa tríade aí, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, bronquite crônica, enfisema, infecções respiratórias, é um grande problema relacionado ao tabagismo, né? Aí, o outro grupo é o grupo dos cânceres, né? O tabagismo, o tabaco, né, substâncias do tabaco estão intimamente ligadas a uma quantidade enorme de cânceres. Quando você fala em câncer relacionado ao fumo, se pensa rapidamente no câncer de pulmão, né? E obviamente é o principal. Mas você vai ter uma gama enorme de cânceres. Então, o tabagismo aumenta a incidência de câncer de boca, câncer de língua, câncer de laringe, né? Câncer de esôfago, câncer de estômago e câncer de bexiga. Esses são os principais, né? Mas ela tem uma relação também com câncer renal, uma relação com câncer de estômago, né? Então você vai ver que é uma gama enorme de cânceres. E o terceiro grupo de doenças, que não é menos importante, porque se você for somar é o grupo que mais mata, são das doenças cardiovasculares, né? O tabagismo, ele altera a questão inflamatória dos vasos sanguíneos, ele facilita o depósito de colesterol nas artérias, ele também tem um efeito vasculogênico, quer dizer, que causa contração das artérias, o que também faz diminuir a quantidade de sangue. Então, num vaso que já tem uma placa de ateroma, já tem colesterol nas paredes, diminui o fluxo de sangue. E com isso causa doenças vasculares em várias partes do corpo, levando principalmente ao infarto do coração,
né, o infarto agudo do miocárdio, levando ao AVC, que é o derrame cerebral, e levando a problemas na vascularização periférica, né? Levando, inclusive, a problemas de necrose, gangrena de membros inferiores, que pode levar a amputações, levando a problemas vasculares na placenta, relacionado com problemas durante a gestação, né? Da mulher perder o bebê, ter problemas relacionados à gestação, e também a impotência sexual, né? Que também tem a ver com a vascularização. Então, seriam essas três grandes gamas, esses três grandes grupos de doenças, né? As doenças respiratórias, os cânceres e as doenças cardiovasculares. E interessante, né, a gente fazer uma comparação, ao contrário do álcool, que é possível, a ciência ela estabelece, inclusive, quantidades de uso seguro do álcool, inclusive com cardioproteção, né, Fábio? O vinho, o uso do vinho como uma certa dose diária, ofereceria uma proteção, até um hábito saudável. O tabagismo, ao contrário, não existe níveis seguros do uso do tabaco. Então, todos os estudos atualmente não conseguem determinar. Então, mesmo a pessoa que fume pouco, um cigarro por dia, ou tenha o hábito de fumar semanalmente, né, esses novos hábitos, né, como o narguile, a pessoa normalmente não fuma todo dia, mas ela faz reuniões semanais, cria uma rotina, mas com uma dose alta de nicotina. Então, assim, a ciência hoje não aceita falar em uso seguro de nicotina. Isso é importante a gente, mesmo porque tantas patologias associadas, né, são gamas muito grandes, não tem como determinar o uso seguro. Então isso é importante a gente frisar aqui, que não há uso aceitável e seguro do tabaco. Não, e também, né, Paulo, que também não há nenhum trabalho que mostre que exista qualquer tipo de benefício do uso, né? Que é aquilo que a gente fala, que no álcool ainda existe, numa certa dose, algum benefício no uso do álcool em alguma situação, né? Cigarro não tem resveratrol, né? Exatamente. Cigarro não tem o resveratrol, né? Exatamente. Muito bom. Legal. Então, pelo que você falou, doutor Fábio, aquela pessoa que já tem uma predisposição cardiovascular, tem um estilo de vida que não seja um estilo de vida saudável, e ela faz o uso do tabaco, ela tem sim a tendência de desenvolver as doenças cardiovasculares, as alterações periféricas e AVC, impotência? Sim, existem aquele perfil, né, do paciente com aumento do risco de doença cardiovascular, né? Então, quer dizer, aquela pessoa que tem níveis altos de colesterol no sangue, tem uma alimentação gordurosa, rica em alimentos industrializados, não faz atividade física, né? Tem um certo nível de obesidade, né? E se essa pessoa que tem essas características, ela ainda fumar, o risco dela ter um infarto ou um AVC é muito grande. E se você associar a isso ainda, essa pessoa ter hipertensão arterial ou diabetes, então o risco dessa pessoa é muito, mas muito alto dela ter doença cardiovascular, né? Então, se a pessoa com essas características fumar, a chance dela ter essas doenças é muito grande. E aí você vai ver que não é por acaso, né, que as características se acompanham, né? Você vai ver que uma pessoa que é tabagista não é uma pessoa que costuma ter hábitos saudáveis, né? Ela não se preocupa muito com isso. Então você vai ver que as pessoas que são tabagistas, elas têm a tendência a ter uma alimentação ruim, a não fazer atividade física, né? E aí esses fatores vão se somando e aumenta demais o risco de doenças cardiovasculares, né? E aí a principal causa de morte nesse grupo é, sem dúvida, infarto do coração, o infarto agudo do miocárdio. Aquela pessoa que faz dieta, vai treinar, geralmente não está no grupo dos tabagistas, porque se ela se regra para alguma coisa, né, dificilmente ela vai,
tô fazendo tudo isso e vou fazer um errado para perder tudo aquilo que eu tô fazendo. Então, realmente, né, quem anda geralmente na linha assim da saúde, vamos assim dizer, geralmente desvia para algum caminho, tabagismo, né, sedentarismo, né? Nunca quer perder aquilo que ele está investindo, né? Exatamente. Muito bom. E aproveitando, né, a questão das doenças, quais são as doenças do tabagismo que mais matam nesse ponto aí, doutor Fábio? E eu também, né, o doutor Paulo pode ajudar bastante nisso aí. Se você for pegar diretamente relacionado ao tabagismo, é o câncer, né? Aí você vai ter em torno aí de quase 50 mil pessoas no Brasil por ano que morrem relacionadas a câncer relacionado ao tabagismo. E metade dessas é câncer de pulmão, tá? Então você vai ter aí em torno de 25 mil pessoas que morrem de outros cânceres e 25 mil pessoas por ano que morrem de câncer de pulmão relacionado ao tabagismo, tá? Aí logo na sequência vem aí com 30 e poucos mil mortes por ano, em torno de 35 mil mortes relacionadas às doenças DPOC, né, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, e o infarto do coração, as doenças cardíacas, né? Mais ou menos umas 35 mil pessoas por ano de infarto do coração e umas 35 mil de doenças pulmonares, né? E aí você ainda vai ter aí umas 12 mil pessoas de infecções pulmonares, principalmente pneumonias, né? E mais umas 10 mil pessoas relacionadas a AVC, né? A derrame cerebral. Então, são essas principais causas de morte de pessoas tabagistas hoje no Brasil. E só para... Bem, é exatamente isso, né? E para complementar, acho informação interessante, porque assim, o Brasil, nós temos prejuízo anual com o tabagismo, né? As pessoas falam assim, poxa, mas por que o governo aumentou o imposto? Aumentar o imposto do tabaco é uma estratégia comum a todos os países ao combate ao tabagismo, né? Isso é comum a todos os países. E hoje a situação que nós temos no Brasil, mesmo com a arrecadação do cigarro, nós temos um prejuízo anual que está na casa, se eu não me engano, de 56 bilhões. Porque o Brasil, com a saúde pública e essas patologias que o Dr. Fábio elencou, são oferecidos tratamentos no SUS, gasta-se mais com tratamento das patologias associadas ao tabaco do que com a arrecadação inteira da indústria do tabaco no Brasil. Lembrando que nós temos polos de produção do tabaco importantes no sul do país, principalmente, né? Então, essa questão do imposto, né? Talvez a gente pode falar um pouquinho do cigarro do Paraguai, né? Que vocês estão próximos aí, mas o cigarro ou falsificado, como alguns dizem, mas o de contrabando, ele está espalhado no país todo, né? A gente sabe que a principal entrada é pelo Paraguai. Mas o aumento do imposto, né? Porque alega-se que se consome muito cigarro contrabandeado por causa dos impostos, né? Mas o Brasil é uma política realmente de combate ao tabagismo, e uma das facetas dessa política é o aumento de imposto. Certo. E aquele negócio, né? A gente poderia evitar acidentes se asfaltasse bem as vias, né? Se sinalizasse bem as vias. Acho que a gente entra nas mesmas coisas, né? A gente às vezes ocupa leito porque tem acidente de trânsito. Então, por que não prevenir o acidente de trânsito? Talvez seja por isso o tabagismo, né? Mesma via. E você indo nessa linha aí, né? Hoje, a Organização Mundial da Saúde coloca o tabagismo como a principal causa de morte evitável no mundo. Tá? Então, combater o cigarro, tá? Fazer campanha anti-tabagismo, tá? É uma forma de aumentar muito a expectativa de vida da população, tá? E redução de gastos com saúde pública.
Perfeito. A gente vê ainda, agora uma curiosidade aqui minha mesmo, a gente vê hoje em dia, tantas campanhas de prevenção ou combate ao tabagismo, acho que antes tinha mais, né? Antes tinha mais tudo, na verdade, né? Se você avaliar, Pablo, nos últimos anos, sumiu campanha de saúde pública. Você não vê mais campanha de saúde pública do Ministério da Saúde. Você não vê campanha de vacina, você não vê campanha de combate à AIDS, você não vê campanha de combate ao tabagismo, você não vê campanha de combate à dengue, de vez em quando tem alguma coisa, né? Sumiu. Você não vê mais campanha de saúde pública no Ministério da Saúde? Não sei se o Paulo que vive mais a área da saúde pública em São Paulo, não sei como é que tá aí, mas aqui já vai para alguns anos que eu não vejo nenhuma campanha de saúde pública do Ministério da Saúde. Eu não sei se as campanhas sumiram, eu também tenho essa sensação de ver menos campanhas, né? Mas eu também não sei se isso é uma questão que cada vez a gente usa menos TV aberta, né? Acho que a gente via mais campanhas na TV aberta, eu não sei. Mas no caso do tabagismo, você sabe que o Brasil ele é uma referência mundial no combate ao tabaco, né? Nas últimas pesquisas, chegou-se até, se eu não me engano, eu estou com elas aqui, que fala-se, deixa eu ver, chegou até um dígito só para uma faixa etária. Mas como é uma pesquisa feita por telefone, né? Aquelas pesquisas por telefone, os números estão caindo, né? Realmente, dos últimos anos, o número de tabagistas tem caído de modo muito interessante. Porém, a indústria do tabaco, ela sempre tenta se reinventar, né? Ela tenta se reinventar, ela busca novas maneiras de fazer a mesma coisa, né? Nós somos de uma época que a gente via propagandas de tabaco, as corridas de Fórmula 1 na televisão eram regadas a propagandas de marcas de cigarro. Só lembrar não as cores das equipes. E recentemente, mais uma vez, a indústria do tabaco tentando criar patrocinar equipes, houve escândalos aí, porque a maioria dos países não aceita esse tipo de propaganda, mas sempre existem aí novas formas, né, como o cigarro eletrônico, como o tabaco aquecido, né, que é uma nova modalidade. Eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram alguém fumando tabaco aquecido? Não, parece que a pessoa está fumando com uma caixinha de suco. É um equipamento que aquece um cigarro, ele é um cigarro diferente. Aquele cigarro, mesmo se você jogar um maçarico em cima dele, ele não entra em combustão. É um tabaco preparado. E a indústria alega que, por não ter a combustão, não formaria o alcatrão. Então, eles sempre estão buscando outras formas de promover os produtos, né? Mas que, no final das contas, é mais do mesmo, né? Mesmo que não tenha o alcatrão, a nicotina está aí. Nós que trabalhamos com um grupo de tabagismo sabemos da dificuldade que pacientes com alto nível de dependência de nicotina também encontram para conseguir se livrar desse vício, né? Então, nós temos que estar sempre atentos às novas formas de uso proposto pela indústria, né? Vocês ainda vão ver é um produto de luxo, esses tabacos aquecidos aí. É muito comum lá fora, nos aeroportos, você ver as pessoas utilizando esse cigarrinho de tabaco aquecido. Aqui a gente não tem visto muito, não. É mais o cigarro eletrônico. Ele tem cheiro? Ele tem cheiro, mas ele não forma fumaça, né? Igual o vaping, né? Que solta um vapor, mas tem um cheiro, mas não fica fumaça no ambiente. Ele rapidamente se dissolve, as pessoas muitas vezes não conseguem nem ver o vapor, né? Mas tem cheiro, sim. É possível sentir o cheiro. Interessante. Deixa eu só dar um recado aqui, Pablo. Né? O pessoal que está assistindo a live aí, né? Avisando que tem bastante gente que está entrando agora, dizer que essa live está sendo gravada.
que ela vai estar disponível daqui a pouco aqui no canal, então quem entrou depois ou vai ter que sair antes do final, a live vai estar disponível agora, terminando mesmo aqui no Instagram, e amanhã no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem quiser acompanhar depois essa live, assistir na íntegra, ela vai estar disponível no canal do YouTube e amanhã no canal do YouTube do Artemis Laboratório. Então, acho que, ô Paulo, voltando ao que você falou aí, então, talvez os números caíram porque as pessoas não se consideram mais tabagistas por causa dos dribles da empresa do tabaco. Né? Olha, Pablo, os números realmente caíram, né? Dos últimos anos para cá, a gente vê realmente que existem menos pessoas fumando, é uma realidade, né? Para quem viveu uma outra época, né? Onde o fumo era permitido em vários tipos de ambiente. Mas também como essa foi uma pesquisa feita por telefone, muitas vezes o jovem, né? A gente sabe que o público-alvo da indústria atualmente é o público mais jovem, então a gente imagina que esses números não sejam exatamente esses números que estão sendo apresentados, né? Mas, de qualquer maneira, o Brasil vem apresentando uma política pública, inclusive, muito séria de combate ao tabagismo. Tá? E com estratégias novas, né? Recentemente, acho que se der para eu falar, nós temos tempo ainda? Temos. Recentemente, né, foi aprovada, falando de saúde, uma questão de saúde pública, né, o enfrentamento ao tabagismo como uma linha de cuidado de tabagismo, né? O que isso significa, né? Que é uma tentativa do governo de padronizar de que maneira o SUS deve encarar o tabagismo, né? Eu já trabalhei em municípios onde tinha programas muito fortes de combate ao tabagismo, com grupos de tabagismos em cada UBS. Nós sabemos que ao longo do país são realidades muito distintas, né? Então, eu não sei nem como que é a realidade no Mato Grosso do Sul. Se o paciente do SUS ele encontra esse tratamento nas UBSs, é algo que eu tenho até curiosidade, porque eu sempre converso com as pessoas para saber, né? Em tese, deveria encontrar esse tratamento, né? Porque é uma oferta do SUS. Mas a gente sabe que na prática, para encontrar, para capacitar essa equipe, né? A gente sabe que existem dificuldades para se capacitar até esses profissionais. Muitas vezes os profissionais não se sentem capacitados para fazer esse enfrentamento com grupos, né? Grupos de cessação de tabaco. Mas é um avanço muito importante, falando de saúde pública, né? O SUS oferece medicamento para ajudar na cessação, adesivo de nicotina, pastilhas de nicotina, medicamento que é a bupropiona, que é um medicamento que pode fazer parte, né? Isso precisa de uma avaliação médica, se não existe uma contraindicação. E um grupo, né, formado, multiprofissional, eu fazia parte como farmacêutico. Nós tínhamos psicólogos, enfermeiros, médicos, cirurgião dentistas também que participavam do grupo. Então, essa é uma maneira realmente de se enfrentar no SUS, né, oferecer essa opção para quem deseja parar de fumar. Legal. Muito bom. Essa discussão foi bem fora dos tópicos, mas foi muito boa. Muito legal a gente ter essa visão aí atual da conjuntura do tabagismo, né? Porque a gente não faz ideia, né? Quem está muito inserido, o Paulo traz essa informação pra gente, a gente não faz ideia disso aí. E hoje, né, o tabagismo está caindo muito, porque hoje tá mais difícil para a pessoa fumar, né, também. Antigamente a pessoa fumava no trabalho, fumava no transporte público, fumava em um monte de lugares que hoje a pessoa já tem dificuldade, né, de conseguir fumar. E essa dificuldade da pessoa poder fumar aonde ela quer a qualquer momento, além de reduzir a quantidade de pessoas que fumam, reduz muito a quantidade de cigarro que a pessoa consegue fumar também, né? Porque a pessoa não pode mais, durante o horário de trabalho, estar fumando, por exemplo. Com certeza, bem observado. Voltando às perguntas que eu tinha para fazer. Tem um negócio bem legal que eu quero fazer, se der tempo a gente vai conseguir fazer.
Aproveitando, doutor Fábio, você falou das infecções respiratórias, né? Isso. Da pneumonia, você falou. O Uhum. tabagismo tem o maior risco de ter infecções respiratórias? Sim. O que acontece? A nossa árvore brônquica, né? As nossas vias aéreas, elas têm mecanismos de defesa, né? Que filtram o ar, né? Impedindo ou diminuindo muito a chance da gente pegar infecções respiratórias. Então, existem várias barreiras de defesa, né? Uma delas é a produção de muco e as células ciliadas, né? Que nesse muco gruda as bactérias, gruda os fungos, os vírus, né? E esse material é eliminado através desses cílios aí do aparelho respiratório. Essa é uma forma de defesa da nossa via aérea. E a outra são as células de defesa que vivem nos alvéolos pulmonares, são os macrófagos, que fagocitam, né, que comem e matam essas bactérias, esses vírus, esses fungos, essas substâncias que entram na árvore respiratória, né, no nosso pulmão. E esses dois principais mecanismos de defesa são alterados pelo tabagismo, né? O primeiro é que esse epitélio, essas células, né, que produzem muco, que têm cílios, que filtram o ar, né, elas são muito pouco resistentes à fumaça do cigarro, né, ao alcatrão, ao carbono e ao calor da fumaça do cigarro. Então, essas células, elas morrem, elas são destruídas e elas são substituídas por um outro tipo de célula que, apesar de ser mais resistente ao cigarro, elas não produzem esse muco e elas não têm esse cílio. Então, o que acaba acontecendo? A gente não consegue o quê? Filtrar e limpar a via aérea pelo mecanismo normal. Então, acumula esse muco e esse muco acumulado, ele pode gerar infecção. E aí sobra para o tabagista tentar eliminar esse muco através da tosse. Então, muito daquele pigarro e daquela tosse crônica do tabagista tem a ver porque ele não consegue mais limpar a via aérea de uma forma normal. Então, ele tem que usar a tosse para isso, né? E aí o que acontece? Como ele não limpa essa via aérea, ele não consegue eliminar esse muco acumula, e esse muco acumulado na via aérea prolifera a bactéria e facilita a infecção de vias aéreas. Esse é um ponto. O Doutor segundo Fábio. ponto... Oi? Ah, não, pode ir para o segundo ponto, depois eu vou fazer uma observação dessa questão aí. Tá. O segundo ponto é que os macrófagos que fagocitam bactérias lá no pulmão, eles vão começar a fagocitar outra coisa. Eles vão começar a fagocitar carbono. Eles vão começar a fagocitar fuligem, alcatrão. Tá certo? E os macrófagos do pulmão vão ficar recheados de carbono, de carvão. Tá? Isso chama antracose pulmonar. Aquelas cenas que vocês veem, que você entra na internet e digita lá pulmão de fumante, o pulmão tá preto. Por que o pulmão tá preto? Porque esse pulmão, ele o quê? Esse paciente ele absorve carbono, carvão, os macrófagos fagocitam isso, e aí o macrófago que deveria fagocitar bactéria, fagocitar fungo, fagocitar vírus, ele vai fagocitar carbono e vai ficar com o seu citoplasma lotado de carbono. E como os macrófagos não têm uma enzima ideal para destruir o carbono, esse carbono vai ficando acumulado dentro dos macrófagos, e esses macrófagos perdem a capacidade de defesa, de fazer fagocitose, de comer essas bactérias. E esse pigmento vai ficando acumulado no pulmão, por isso que o pulmão fica preto, né? E aí você perde um outro mecanismo de defesa, que são os macrófagos residentes no alvéolo pulmonar, que passam a ter uma capacidade de destruição bacteriana e viral muito menor do que o normal. Estou mostrando aqui o pulmão, fumante e não fumante, Fábio, quando você está falando. Legal. E eu ia comentar, é bem interessante, doutor Fábio, quando a gente trabalha com grupo de tabagismo, que a pessoa, quando ela decide parar de fumar e ela para, algumas semanas depois ela volta com uma queixa que aumentou muito a produção de secreção. Fala assim, olha, eu não tinha isso dessa maneira e tá de uma maneira que tá insuportável para mim, mas é justamente por fato de retomar esse movimento, né, das células
ciliadas e esse movimento de trazer o catarro, então eles começam a sentir, eles reclamam muito, olha, eu tô com catarro aqui, ó, tá subindo, né? Isso não acontecia. E eles até vêm como uma reclamação, ó, depois que eu parei de fumar, piorou. Não, mas na verdade não piorou. É uma questão fisiológica que está retornando por conta de ter tirado a fumaça do cigarro da via aérea. Exatamente. Perfeito. Aproveitando o gancho das das doenças respiratórias, né? Como é que vocês enxergam a relação do tabagismo com o Covid-19? Então, esse é um ponto, né? Como você diminui a defesa da via aérea, aumenta a chance de você pegar qualquer infecção respiratória. Então, o indivíduo tabagista, ele tem maior chance de se infectar por vírus respiratórios e por tabela com Covid, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que o próprio hábito do cigarro facilita a contaminação por vírus respiratórios, né? Porque a pessoa pega o cigarro, deixa o cigarro em algum lugar, depois pega o cigarro, leva na boca, tal. Então isso daí também aumenta a chance de contaminação. E esses cigarros em que você faz uso coletivo, tipo narguile, né? Vai passando na boca de um para o outro, o risco de contaminação para Covid é muito grande. Perfeito. E a cronicidade do Covid, ela pesa um pouco mais pro tabagista? Cronicidade, acho que não, mas talvez em gravidade, né? Hoje, o Covid, o tabagismo ele é considerado um fator de risco para a gravidade da Covid. Quando você coloca lá, como é que é o nome? A pessoa que tem comorbidades, né? Comorbidades, então, a pessoa diabética, hipertensa, que tem câncer, que tem doença autoimune, o tabagista hoje é considerado um fator de risco para a gravidade de Covid. Tá? E é interessante, né, doutor Fábio e Pablo, que lá no início da pandemia saíram algumas. Na verdade, nunca foi comprovado, na verdade, já comprovaram que não existe, né? Mas cogitou-se de existir um fator de proteção do tabagista para que ele contrairia menos Covid. Mas eu até fui procurar atualização, nunca houve essa confirmação, foi realmente só algo que surgiu, porque de alguma maneira eles enxergaram que tinha menos tabagista chegando, que estava se infectando no começo. Mas atualizada essa informação não confere. Tá? É fake news. Ainda bem. E outra coisa é a relação protrombótica. Tá? A Covid ela é uma doença trombótica, tromboembólica, né? A maioria das pessoas que morrem de Covid, que tem complicações graves de Covid, está relacionada a tromboembolismo, né? A coagulação do sangue dentro dos vasos e as complicações relacionadas a tromboembolismo, né? 90% dos pacientes que vão para a UTI, no caso de Covid, tem, em maior ou menor grau, eventos tromboembólicos. E o cigarro, ele é um agente trombótico. Ele aumenta a chance de tromboembolismo, de formação de trombos, né? Até por causa também do aumento da aterosclerose. Então, tem uma relação também da gravidade da Covid com o indivíduo tabagista. Nada como ter um patologista conversando com a gente, né? Para lembrar essas coisas. E cigarro e gestação? Queria que vocês citassem aí os riscos do tabagismo para a mãe e para o bebê também, né? Bom, quer falar você primeiro, Paulo? Posso falar? Pode falar. Então, a questão principal aí é vascular, né? Da mesma forma que o cigarro afeta a circulação do coração, a circulação periférica, a circulação do cérebro, né? Ele também afeta a circulação placentária.
Tá? Então, a mulher que tem o hábito de fumar desde o início da gestação, a vascularização, a formação dos vasos sanguíneos na placenta e no feto não vai ser ideal. Então, esse feto ele vai ter uma alimentação, né, uma transferência de oxigenação e de como é que fala? Nutrição inadequada. Então, está muito relacionado a crescimento retardado intrauterino, então aquela criança não cresce adequadamente dentro do útero, tá? Está relacionado a perda, né, gestacionais, a abortos de repetição, tá? E está relacionado à prematuridade, quer dizer, parto prematuro, essas crianças nascerem antes da hora, com menor peso e maior chance de morte e de outros riscos aí relacionados ao tabagismo. Perfeito. Paulo, quer complementar? Não, é isso, né? Por tudo isso que é importante a gente falar realmente sobre o tabagismo, né? Você vê que não tem para onde correr, só traz malefícios realmente, né? O tabagismo, então por isso que essa live é tão importante, a gente está tocando nesse assunto. Falando... Só uma coisinha rapidinha. A mulher, então, ela fumar na gestação, ela tem todo esse problema para o feto, mas ela tem um problema também do aumento do risco de tromboembolismo. Como eu falei na Covid, a gestação também é um evento tromboembólico, né? Não, desculpa. A gestação, ela também é um período protrombótico, quer dizer, a grávida, ela tem tendência maior a fazer trombos do que uma pessoa não grávida, né? Então, se ela fuma, ela tem maior chance de ter eventos tromboembólicos e maior risco para doenças cardiovasculares também durante a gestação, tá? E fora do período gestacional, né? Está comprovado que mulheres tabagistas têm uma tendência maior a ter dificuldade de engravidar. Está relacionado à infertilidade feminina. A masculina também, né? A infertilidade eu já não sei. Está relacionada à questão da impotência sexual. Agora, a questão da produção de espermatozoide eu desconheço. Você sabe alguma coisa nisso, Paulo? Também não sei dizer agora. A gente pode pesquisar isso, né? Fica para o próximo live. Esse aí eu topo para a próxima live. Eu já vou até anotar. Ó, a Thaís fez uma pergunta. Um abraço para a Thaís. Ela fez a pergunta aqui, ó. O vício pode passar para o embrião? É uma pergunta interessante. Sabe alguma coisa disso, Paulo? Não sei. Mas se a gente pensar que a nicotina é uma substância, né, que tem essa característica neurológica tão acentuada em poucos segundos, né? De alguma maneira isso deve chegar até o feto, mas a gente também vai... Boa pergunta. O que eu li uma vez, né? O que eu li uma vez é que um estudo, aí faz tempo que eu vi sobre isso, até preciso me atualizar um pouco mais, não sei se isso se confirmou depois, era de que crianças, né, que foram gestadas por mães tabagistas tinham mais chance de serem tabagistas depois. Agora, não sei qual a relação disso. Quando elas eram expostas ao cigarro, elas tinham mais chance de se tornarem tabagistas. Agora, não sei se isso tem a ver mesmo. Foi uma coisa que eu li há muito tempo atrás, eu nunca mais pesquisei sobre isso depois. Se for fazer o link do álcool, né, com a gestação, talvez, né, a gente possa fazer um comparativo, né, por ter substâncias danosas também, né. Então, pode ser que sim, mas mais uma pergunta para a próxima live. Exatamente, vamos fazer mais lives sobre tabagismo. Com certeza. Show de bola. Mais uma pergunta aqui da Eliette, olha que legal. Para um ex-fumante, existe algo que ele possa fazer para amenizar os danos causados anteriormente? Muito boa essa pergunta. Para um ex-fumante, né? Na verdade,
o ex-fumante, o fumante, na hora que ele decide parar de fumar, ele já começa a ter melhorias imediatas dessa atitude, dessa decisão que é parar de fumar, né? Algumas de curtíssimo tempo e outras que vão levar muitos anos, na verdade, né? Eu tenho até a listinha aqui, ó. Essa aqui já está preparada, ó. Então, ó, 20 minutos depois de parar de fumar, a pressão sanguínea já começa a se estabilizar, né? Porque a nicotina, ela tem uma ação na pressão sanguínea. 2 horas depois, já cai totalmente a concentração de nicotina. Os níveis de oxigênio já começam, 8 horas depois, já começa a se estabilizar. 12, 24 horas depois, os pulmões já começam a funcionar melhor. Agora, a longo prazo, a gente vê assim, ó, após um ano sem fumar, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido pela metade. E após 10 anos, o risco de sofrer infarto é igual ao das pessoas que nunca fumaram, 10 anos depois. Então, quanto mais tempo faz que essa pessoa parou de fumar, mais os níveis, mais os números vão se aproximando de uma pessoa que nunca fumou, né? Agora, é lógico que tem pessoas que fumaram por décadas a fio, né? Então, são situações assim que vão levar mais tempo, né? A pessoa já está numa idade mais avançada, para uma recuperação aí pulmonar, mas é muito interessante. Por isso que a decisão de parar de fumar, ela tem que ser estimulada por parte dos profissionais de saúde. Desculpa. Exatamente. E o risco de câncer também reduz bastante. Sim. O risco de câncer também reduz bastante. É uma ótima decisão a ser tomada, né? Nós que trabalhamos com isso, a gente fala também que deve ser feita a abordagem da maneira correta. E posso falar um pouquinho sobre isso? Claro. Qual que é a abordagem correta para um fumante? Isso, às vezes, a pessoa, quem está assistindo a gente, às vezes nem é fumante, mas tem um fumante, convive com um fumante na família, né? A abordagem profissional é a abordagem que a gente fala que é a abordagem breve, né? Você deve perguntar para a pessoa, você já pensou em parar de fumar? Essa é a abordagem correta. Porque se a gente ficar, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar, você não sabe que isso faz mal. E isso, muitas vezes, tem um efeito contrário. Tá? A pessoa não gosta de ouvir isso. Ela sabe, muitas vezes, a maioria das pessoas sabem do malefício do cigarro, não tão profundamente como nós falamos aqui, mas ela sabe, de maneira geral, que o cigarro faz mal para ela. Então, a abordagem correta é essa, né? Alguma vez você já pensou em parar de fumar? Se sim, deve-se oferecer esse apoio, né? Apoio multiprofissional, ou se não tiver disponível, esse apoio com grupos de tabagismo, procurar o profissional médico que pode, né, fazer uma avaliação e ver se o medicamento, também existem medicamentos no mercado. O SUS oferece um tipo, mas existem outros no mercado, né? Então, porque é importante essa pessoa entender que ela precisa de ajuda para parar de fumar, né? Um mito muito comum é dizer que a pessoa fuma porque ela não tem vergonha na cara. Isso a gente tem que desmistificar isso. Tá? É uma dependência química e essa pessoa precisa de ajuda. Somente 5% dos fumantes conseguem parar sozinhos de fumar. Sem nenhum tipo de apoio medicamentoso ou profissional, né? Seja psicológico. Então, nós precisamos orientar essas pessoas, encaminhar essas pessoas. Paulo, repete para mim, por favor. Só 5% dos fumantes conseguem parar sozinhos. São aqueles casos que a gente conhece, né? Eu decidi parar e parei. Mas ele está numa porcentagem muito pequena. Então, os outros 95% precisam de algum tipo de ajuda, né? Algum tipo de ajuda. Seja apoio psicológico, acompanhamento médico ou medicamentoso, ou tudo isso associado, né? Então existem várias linhas, alimentação, atividade física, são várias frentes que podem ser trabalhadas para ajudar uma pessoa a parar de fumar. Algumas precisam de todas essas frentes ao mesmo tempo, né?
Então é importante a gente tocar nesse assunto. Só queria falar, ó, Luciana, Jéssica, por favor, recortem essa pergunta aí, que deu um assunto muito bom para dar uma postagem boa pra gente. Legal. Então, marketing aí. Esses tempos aí que o Paulo falou agora pra gente, vai dar uma postagem, ó, da hora. A Thaís fez uma observação. A Thaís fez uma observação aqui, ó. Acredito que a partir do momento que a pessoa para de fumar, diminui todos os riscos patológicos, pois o tabagismo é o maior fator de risco para as doenças. Mas o que o cigarro causou no organismo... Peraí, que ela completou embaixo. Acredito que fique na memória. Minha avó parou de fumar e 30 anos depois teve câncer de bexiga, segundo o médico, pelo tempo que fumou, olha só. Eu vou fazer um comentário nisso daí, né? Você parar de fumar, os riscos diminuem muito em comparação com a pessoa que continua fumando, tá? Mas, assim, os riscos sempre ainda vão ser maiores do que a pessoa que nunca fumou, tá? E quanto mais tempo a pessoa ficou sem fumar, esse risco vai diminuindo, tá? Mas sempre vai ser maior do que a pessoa que nunca fumou. E agora tem um detalhe, tá? Por exemplo, a pessoa para de fumar, diminui o risco para câncer, diminui o risco para infarto, diminui o risco para infecção respiratória, mas tem um tipo de lesão que é irreversível, que é a destruição de fibra elástica do pulmão, do enfisema pulmonar, tá? Aquilo que foi destruído no período que a pessoa fumou, parar de fumar não vai modificar em absolutamente nada, tá? Então, a questão do enfisema pulmonar e da consequente DPOC que ela pode ter dali a alguns anos, o parar de fumar, o que foi destruído de fibra elástica no pulmão é irreversível, tá? E se você falar em termos de, eu fumei, né? Eu vou ter câncer de pulmão? Nem sempre. Você vai ter mais chance de ter câncer de pulmão. Você vai infartar? Não, nem vai. Você tem mais chance de infartar. Agora, se tem uma coisa, né, que o tabagista crônico de longa data, em menor ou em maior grau, ele vai ter, é doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso daí é uma condição, assim, quase que inevitável daquele tabagista crônico de longa data. Ele vai ter destruição de fibra elástica pulmonar e ele vai evoluir com doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Em maior ou em menor grau, né? Então você pode ver que a grande maioria desses pacientes que hoje são idosos e que ficam dependentes de oxigênio, que tem aquele pulmão detonado, mais de 90% deles foram tabagistas crônicos de longa data, ativos ou passivos, tá? Aproveitando o seu gancho, o que é o fumo passivo, doutor Fábio? O fumo passivo é tão ruim quanto o ativo. O Paulo pode ajudar. Eu vou só definir, o Paulinho falar mais, que o Paulo tem mais capacidade de falar sobre isso. O fumo passivo é aquele indivíduo que não fuma o cigarro, mas ele aspira a fumaça do cigarro da outra pessoa, né? Então, o fumo passivo ocorre em qualquer pessoa que conviva num ambiente onde tem alguém fumando, principalmente em ambientes fechados, né? É daí que o Paulo comentou do garçom, do restaurante, né? Ou mesmo da esposa e dos filhos daquele tabagista que fuma dentro de casa, né? O exemplo é a nossa avó, né, Paulo? Nossa avó nunca fumou. E ela tem um grau importante de bronquite crônica porque ela foi tabagista passiva do nosso avô por muitos e muitos anos, né? No mínimo, ela fumou passivamente no mínimo 30 anos em grande quantidade dentro de casa. É tão ruim, Paulo, quanto o ativo? Como é que é o negócio aí? Dizem que, na verdade, como o tabagista, no uso do cigarro, por exemplo, tem um filtro, né? Ele tem uma proteção em algumas situações maior do que a fumaça a fumaça de quem está aspirando essa fumaça passivamente, né? Mas é muito difícil de quantificar. Mas de qualquer maneira, essa fumaça ela não traz nenhum benefício para o fumante passivo.
né? Então ela é extremamente nociva pro fumante passivo, e como eu comentei aqui, né, muitas discussões estão surgindo a partir disso, né? Hoje em dia, por exemplo, eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto do indivíduo não poder fumar dentro da residência dele, mas você vê pessoas, por exemplo, que moram em condomínios, em prédios. O cara vai na varanda dele e fuma, aquela fumaça chega na varanda do vizinho. Não é? Olha que situação, né? E essa pessoa está no direito dela de fumar, porque ela está no ambiente que é dela, né? Mas aquela fumaça chega no vizinho, o vizinho se incomoda, tem problema de saúde respiratória, nós sabemos que tem doenças, por exemplo, o asmático, que desencadeia crises asmáticas pela fumaça do cigarro. Então, quer dizer, nós temos muitas discussões, os pets mesmo, né? Quer dizer, imagina que as pessoas amam tanto os seus pets, mas será que o tabagista está preocupado com a saúde respiratória do pet dele? Que fuma, Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou contar uma coisa. Meu pai foi tabagista por muito tempo. Ele tinha um cachorro viciado em nicotina. Meu pai, ele fumava na janela de casa. Olha que engraçado. Toda vez que meu pai pegava um maço de cigarro, o cachorro começava a pular na perna dele para ir junto para a janela com ele. Além do hábito de ir para a janela, mas assim, a gente via aquilo lá, mas eu não tinha noção que o cachorro era o tabagista. E era quase que ativo o tabagista, porque ele pedia para ir com meu pai, né? Olha a situação. Exatamente, porque a nicotina na fumaça do cigarro, mesmo depois de ter passado pelo pulmão do indivíduo, né? Existe tanta fumaça que sai direto do cigarro, que não foi, né? Não passou pelo pulmão, como tem aquela que já passou pelo pulmão. Ambas possuem altos níveis de nicotina ainda, né? Então faz todo sentido esse comportamento lógico, além de ser um comportamento repetitivo, né? Que o animal pega o costume de acompanhar o dono, sim, a exposição da fumaça faz sentido, sim. E a nicotina vai ter ação no pet também. Provavelmente o cachorro tinha algum nível de dependência de nicotina, provavelmente. Vou mostrar pro meu pai. É interessante. Teu pai fumou por muitos anos, Pablo? Só 60 aninhos. Né? E tá colhendo e acabou pegando as doenças relacionadas ao tabagismo, né? Não teve jeito, né, coitado? DPOC, efizema, o câncer. E assim, ele parou de fumar sozinho, ele tá entre os 5% e tá vencendo um câncer, né? Então, assim, ele acho que tá numa seara aí bem pequena, né? Que deve estar no 0,001%, que parou de fumar sozinho e tá vencendo o câncer de pulmão, porque o câncer de pulmão é bem agressivo, né, Fábio? Sim, exatamente. É verdade. Legal. Vamos passando que a gente fica conversando aqui e o assunto vai comendo. Nós já estamos no horário, nossa live já passou do horário aí, mas então, o tema tá interessante aí. Vamos tocando aí, vamos tocando. Tem mais algumas poucas coisas aqui. Tem gente que tem... A gente falou de parar de fumar. Tem gente que tem mais dificuldade e mais facilidade de largar o tabaco? O que se relaciona a isso? Tem sim, viu? Posso falar, Fabinho? Sim, por favor. Essa é a tua área. É interessante isso, que na prática a gente fala de alguns tipos de dependência. Não é só a dependência química, né? Lógico que a dependência química ela é importante, né? É levada em conta, mas existem avaliações que são feitas, né? Quando a pessoa quer parar de fumar, são feitas algumas avaliações. Uma delas é o nível de dependência da nicotina. Porém, existem outros tipos de dependência. Uma dependência comportamental também existe. Tem pessoas que, no teste, ela apresenta baixo nível de dependência da nicotina em si. E um termômetro bem interessante do nível de nicotina é quantos minutos a pessoa fuma o primeiro cigarro depois que acorda. Quanto mais cedo ela usa esse primeiro cigarro, maior é um indicador do nível de dependência de nicotina. Agora, existe o nível comportamental também, que a pessoa desenvolveu aquele hábito, né? Ela sente prazer em... O ato de fumar, muitas vezes, as pessoas fazem um break no serviço, iam para o fumódromo. Hoje em dia, isso está deixando de existir, né? As empresas não
não destinam mais esse espaço para as pessoas fumarem, né? Mas fazia parte da rotina dela, né? Ela parar, ir lá fumar, bater um papo, tomar um café. Então, associar o cigarro a momentos prazerosos também, existe essa situação, né? Então tem que ser feita uma avaliação nesse indivíduo de uma maneira completa. Uma dependência psicológica, às vezes, não só comportamental, existe uma dependência psicológica, pessoas que passaram por trauma na infância, na adolescência. A gente fala que o tabagismo hoje, a gente tem que encarar ele como uma doença pediátrica. Olha só que coisa. Por quê? Quando que a pessoa inicia normalmente o tabagismo? É durante a fase adolescência. Então, tem que se avaliar também o que levou essa pessoa a buscar o cigarro. Às vezes ela passou por questões psicológicas e buscou a droga de alguma maneira, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado quando a pessoa decide parar de fumar, porque existem algumas estratégias específicas para cada tipo de dependência. Às vezes a pessoa tem todos os tipos de dependência somadas. Mas não quer dizer que é mais... Por exemplo, eu já vi pacientes que possuíam nível de dependência de nicotinas baixos, mas nem por isso foi mais fácil parar de fumar. Legal, não sabia, eu não fazia ideia dessa informação. Que tinha gente que tinha mais dificuldade, menos dificuldade, conseguia largar mais fácil, né? Eu também, muito interessante. Eu vi pelo meu pai, assim, que foi mais força de vontade, porque, assim, foi uma perda muito grande que a gente teve na família, ele decidiu largar e, por mais os apuros que ele passava, assim, né, da vontade de retornar ao tabagismo, eu acho que o que tinha na mente dele foi o que mais fortaleceu a decisão dele de realmente parar, porque 60 anos de tabagismo, fora o costume, né? O costume que você tem, às vezes, igual você falou, né, Paulo? A pessoa, às vezes, ela fuma antes de tomar o café da manhã, né? Então... Sim, tem pacientes, Pablo, que já relataram que colocaram fogo na cama, né? Porque tinha o hábito de acender o cigarro enquanto dormia, e nem percebe. Leva o cigarro à boca e fumava dormindo, voltava a dormir com o cigarro na boca. Tamanho nível de dependência. Olha, para você ter uma ideia, Paulo, não sei se você lembra dessa história, mas a mãe contava que o nosso avô Rodolfo, ele, durante alguns anos, ele não usava mais isqueiro. Ele acendia um cigarro no outro. Nossa! Sim, exatamente. Ele não usava isqueiro. Ele fumava direto. Ele ficava com o cigarro o dia inteiro com o cigarro fumando. Nossa! Crônico do crônico. Exatamente. Sim. Caramba. Dele chegar a fumar 2 a 3, às vezes mais de 3 maços num dia de cigarro. Eu já tratei em grupos de tabagismo, acho que o máximo que eu vi realmente foi um paciente que fumava 5 maços de cigarro por dia. Uhum. Só à noite ele fumava 2 maços. Do período que ele chegava em casa até o outro dia de manhã, ele fumava 2 maços de cigarro. Quantos cigarros tem no maço, Paulo? 20, né? 20? Nossa. É cigarro, hein? Muito cigarro. É muito E cigarro. E eu lembro dessa história. A mãe contava que o vô chegava em casa e era um cigarro acendendo no outro, um cigarro acendendo no outro, até a hora de dormir. E eram épocas que socialmente eram mais aceitas, né? Porque ele provavelmente conseguia fumar no trabalho e era normal, né? A pessoa exercer a profissão dela e fumar ao mesmo tempo, né? Então, você lembra, né, Paulo, do nosso professor de matemática, né, o professor Camilo, ele saía da aula no mínimo 2 vezes para fumar cigarro durante a aula. Meu Deus. Exatamente. Né? Lembro sim, exatamente. Na década de 90, isso. E tanto que morreu de infarto dando aula, né? Meu Deus do céu. Dando aula. Caramba. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês agora, pra gente tentar dar uma andada aqui que é live.
Como é que é o tratamento para quem faz o uso do tabaco, né? Para quem quer parar de fumar e se existe no SUS alguma coisa? Ah, legal. Existe sim, viu, Pablo? Agora, lógico que a questão são as diferenças que encontramos ao longo do país, né? Realmente é algo que eu gostaria que, até se alguém está assistindo a live aí, pudesse me dizer se já encontrou o tratamento no SUS aí no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né? Mas o SUS oferece sim tratamento para quem decide parar de fumar, né? Normalmente é um modelo de tratamento em grupo, né? São grupos de tabagismo, mas na pandemia também foi necessário fazer tratamentos individualizados, E né? por que em grupo, Paulo? Desculpa perguntar, por uma autoafirmação do pessoal lá ou pela questão, uma questão mais viável pelo número de pessoas? Na verdade, o grupo de tabagismo realmente é um grupo de apoio onde essas pessoas. É muito parecido com aquilo que a gente tem ideia de um alcoólico anônimos, né? Onde as pessoas estão ali com um objetivo em comum e elas compartilham as experiências delas, né? Isso é uma forma também delas se apoiarem, porque é um momento difícil, não é um momento fácil, né? Desde a decisão até realmente parar de fumar. Então era o modelo que o SUS tinha adotado até então, que não havia o tratamento individualizado. Isso mudou realmente agora na pandemia, né? Mas nós sabemos que os números de sucesso em grupos de tabagismo eles são maiores do que os individualizados com os produtos ofertados hoje, né? Então, é o que eu te falei. É ofertado o adesivo de nicotina para diminuir a abstinência da nicotina, né? Que ela causa o que nós chamamos de fissura, que é aquela vontade incontrolável de fumar. Então, o adesivo de nicotina entra também para tratar essa fissura. Existe Como uma se fosse um pastilha. desmame. Exatamente, ele para de fumar, ele então vai diminuindo, né? A dose, começa com uma dose maior e vai diminuindo ao longo das semanas. A pastilha de nicotina também, para substituir essa nicotina, também é oferecida. E existe um medicamento também que é oferecido, que é a bupropiona, que ela é indicada após avaliação médica, sempre após avaliação médica, né? Porque existem contraindicações do uso da bupropiona. Então, após uma avaliação médica, o SUS oferece esses tratamentos para a pessoa que decide parar de fumar. É mais fácil? Não dá para dizer se é mais fácil, né? A decisão de parar de fumar é muito pessoal, realmente, né? A pessoa tem que estar ali de livre e espontânea vontade, encontrar o apoio necessário, medicamentoso, se possível também, né? Quanto mais apoio possível, mais fácil seria essa ajudar esse indivíduo a parar de fumar. Mas o SUS sim oferece alternativas. Agora eu não sei como que está essa realidade na região do Mato Grosso do Sul, mas o SUS oferece sim. E é importante que as pessoas como eu falei, a abordagem é aquela, você já pensou em parar de fumar? Se sim, você deve procurar a Secretaria de Saúde do seu município e se informar se ali está sendo oferecido os grupos ou tratamentos individualizados quando a gente fala de SUS, né? Ou médicos também da rede particular e conveniada que possam orientar e ajudar nessa decisão. Show, legal. Um abraço para a doutora Débora, que ela é cirurgiã de plástico ocular aqui, faz um trabalho muito legal aqui em Dourados, que acabou de entrar na live aqui. Legal. Eu queria saber como é que vocês estão de tempo, porque eu queria fazer um verdadeiro ou falso aqui com você, um mito e verdade. Não sei se cabe ainda o tempo aqui com vocês. Acho que dá. Dá sim. Você tá com Então, tempo, Paulinho? Dá para encarar mais um pouquinho? Hoje, essa sim. live foi mais longa, mas é que tá muito legal a discussão. Boa. Tá mesmo. Vamos lá. Vou perguntando, vocês vão decidindo quem vai responder aí, tá? É mito ou verdade? Algumas marcas de cigarro são piores que outras? Vai lá, Paulinho. Olha, essa pergunta aí não existe uma marca melhor ou pior que outra, né?
Agora, nós temos uma realidade aqui no Brasil que nós comentamos, que são os cigarros contrabandeados, né? Que eu até fui buscar essa informação. Nós temos trabalhos antigos que demonstram que eles não tinham nenhum tipo de controle, como é um mercado não regulamentado, não regulado, né, eles não fazem o controle de qualidade. Então, se a gente pode falar que é um produto pior, sim, é um produto pior, porque se ele não tem nenhum tipo de... o transporte não é fiscalizado, não mantém condições de armazenamento. Então, talvez nesse sentido, nós podemos dizer que o cigarro contrabandeado ele consegue ser pior, mas nenhum dos dois fazem bem para a saúde. Então, essa pergunta aí é difícil de responder, né? Eu só fazer um comentário dessa pergunta que é assim, né? Que eu já ouvi falar também, eu fui também ler sobre esse negócio. Assim, o contrabandeado ele pode ser pior porque ele pode não ter filtro, não ter nada, ter uma quantidade muito maior das coisas, mas ele pode ser melhor por falta de qualidade também, porque às vezes eles botam tanta coisa lá e botam pouco tabaco, na verdade, sabe? Enfia um monte de tranqueira lá e tem muito menos tabaco do que qualquer outra coisa. Só que essas coisas que eles põem, a gente não sabe se pode fazer mais mal ou menos mal que a própria quantidade de tabaco que deveria ter naquele cigarro. Verdade, legal. Mito ou verdade? Parar de fumar engorda, ou pode engordar? Na verdade, na prática, a gente percebe que as pessoas, por parar de fumar, elas voltam a sentir um prazer que há muito tempo elas não sentiam, que é sentir o gosto dos alimentos. Uhum. Então, normalmente existe sim um ganho de peso por quem opta por parar de fumar. Por isso que é importante um acompanhamento também do profissional de nutrição, alguma orientação ele precisa receber, porque se ele, na hora que você tira um mau hábito, você deve trocar de preferência por um hábito saudável, né? Então a pessoa para de fumar, mas ela para parar de fumar, ela chupa bala, ela come chocolate. Então precisa ser acompanhada essas transições, né? O profissional de nutrição é muito importante também para... Outra coisa, né, Paulo? Mas realmente as pessoas, por voltar a sentir o sabor dos alimentos, eles relatam sim que começam a comer muito mais, né? E normalmente as mulheres relatam que ganham mais peso quando decidem parar de fumar. Mas por isso que precisa de um acompanhamento. E a questão também da ansiedade, né? De procurar uma outra coisa, né? Para suprir, né? E aí acaba procurando isso no alimento, né? É verdade. Legal. Mito ou verdade? Cigarro light faz menos mal? O cigarro light, não tem como dizer que faz menos mal. Não, então isso é mito. É mito porque, como nós já abordamos aqui, não existem níveis seguros para o consumo do tabaco. Então, independente dele ter um teor menor ou maior, eu acho que nós temos que ser categóricos nessa afirmação. É mito, porque não podemos falar em níveis seguros de consumo de tabaco. Então, até aquela pergunta lá de se era melhor ou se é pior, não existe nível seguro de consumo do tabaco, então é mito. Legal. Mito ou verdade? Cigarro de palha não faz mal porque é natural? Faz mal. Mito. Mito também. O que muda é a apresentação, né? O tipo de fumo, não tem filtro também, mas passa essa ideia de que porque não é industrializado, ele não faz mal, mas também faz mal, do mesmo jeito. Não há níveis seguros para o consumo do tabaco. Uhum. Uma aqui que vai dar uma discussão legal, eu vou deixar para depois, no final. Mito ou verdade? Usar chiclete ou adesivo de nicotina pode viciar? Usar chiclete ou adesivo de nicotina pode viciar. A pessoa já está viciada. Né? Exato, né? Na verdade, a pessoa ela já tem uma dependência química da nicotina. Não vai ser
eu desconheço alguém que ficou viciado porque começou a usar o adesivo né, sem o histórico. Vamos começar de leve, vamos começar usando adesivo. Apesar que nós orientamos, às vezes acontece acidentes domésticos com o uso desses dispositivos, né? Do adesivo, por exemplo, né? Criança pegar e... Criança pegar no lixo e colocar na pele, ou o pet mesmo lá e comer o adesivo e ter uma descarga de nicotina no organismo. Acontece, são coisas que às vezes acontecem, mas não é o adesivo nem os produtos com nicotina que vão fazer a pessoa ficar viciada, né? Mito, né? Uhum. Legal. Mito ou verdade? O cigarro é a droga que mais vicia? O cigarro é a droga que mais vicia. Olha, a gente não pode dizer que ele é a droga que mais vicia, eu acho. Mas, você sabe que na prática, eu já conversei com pacientes que deixaram de usar drogas tidas como mais pesadas e relataram que foi mais difícil parar de fumar do que largar drogas mais tidas consideradas mais pesadas, né? Então, mesmo porque é aquilo que a gente estava falando, socialmente o uso do cigarro ele é aceito, né? Ninguém aponta o dedo para uma pessoa que está fumando na rua. Então, esse fator de aceitação faz com que essa pessoa consuma o máximo que ela pode de cigarro, né? Então, é uma droga de difícil de se deixar de usar. Tá? Isso a gente pode dizer com certeza. Show. E a questão de nível de dependência da nicotina é bem alta mesmo. Ela se compara à droga igual ou até pior que muitas drogas consideradas pesadas, ilícitas, né? Legal. Então é uma verdade, né? Acaba sendo uma verdade. Mito ou verdade? Charuto e cachimbo são alternativas melhores ao cigarro tradicional? Charuto e cachimbo. Porque ele não traga, né, Paulo? Essa é um argumento de quem fuma, né? É um mito. É um mito. Porque mesmo que ele não trague, né, aquela fumaça, a temperatura, como o Dr. Fábio falou, a temperatura da fumaça que está entrando em contato com a boca, mesmo que ele não trague, ela causa lesões. E a mucosa da boca, ela é uma mucosa que faz essa absorção da nicotina também rapidamente. Então, mesmo que ele não trague, ele vai ter o efeito da nicotina e do alcatrão na boca, né? Talvez mais localizado, mas não dá para dizer que isso é saudável, né? Longe disso, né? Saudável não é. Pode talvez trazer menos problemas em loco no pulmão, né? Mas outros problemas vão ter da mesma forma. Sim, sem dúvida. Perfeito. Mito ou verdade? Narguilha é pior que cigarro? Verdade. Verdade, porque pelos números, pela cartilha do Ministério da Saúde, é muito difícil fazer essa comparação direta, mas os estudos mostram que uma cestão de narguilé pode ser comparada a ingerir fumar 100 cigarros, porque são sessões, né? Então essas comparações são difíceis. Mas o que é fato é que o narguilé ele não é menos prejudicial, né? Mesmo que aquela pessoa faça uso esporádicos, né? Porque o narguilé ele envolve uma questão, um consumo, um ritual de consumo, né? As pessoas compartilham, como já foi falado aqui, sentam juntas, é uma confraternização ao redor do narguilé, na verdade, né? Mas ele não é menos prejudicial e existe um mito também que fala que porque ele passa na água, né, uma filtração, que aquela fumaça não faria mal, que também isso é mito também, totalmente Pelo mito. contrário, né? Pelo contrário, né? Como essa dose de nicotina, e eles misturam essências, produtos que também não passam por uma regulação, né, no Brasil. Muitas vezes esses produtos são de origens duvidosas, a gente não sabe o que tem lá.
é muito complicada essa questão do narguilé, realmente. Os jovens têm que ficar atentos a essa questão e os pais também ao uso do narguilé. Legal. A cidade, a fumaça fica densa, né? Então é prejudicial, né, ao Sim, fica fumante, né? concentrada, né? Sim. Mais duas. Mito ou verdade? Cigarro é mais nocivo que maconha. Depende. Fala aí, Certo. doutor Vai, Fábio. Paulo. Vai, Paulo. É difícil a gente fazer essa comparação do que se é mais nocivo ou não, né? Mas eu acho que nós temos números muito robustos sobre o malefício do cigarro, né? Estudos mais bem feitos, por a questão mesmo de ser uma droga legalizada, né? Então, não acho que não dá para fazer esse tipo de comparação direta entre O ambas que você, oferecem, né, os malefícios e o que você tem que pensar é que qualquer droga fumada, né? Qualquer droga fumada, ela tem todos os problemas da inalação do carbono, né? Então, qualquer uma vai ter os efeitos pulmonares da inalação da fumaça, do carbono, vai aparecer em qualquer droga fumada. Isso é uma coisa que vai existir da mesma forma, né? Agora, os efeitos neurológicos relacionados à maconha, tal, né? Aí já são bem diferentes, né? E aí tudo vai depender de dose, de dosagem, de quantidade, né? É aquela história, o cigarro, por ser socialmente aceito, você vai fumar muito mais do que você vai usar qualquer outra droga. agora é lógico que essa pergunta ela é cabível porque existe mundialmente a discussão do uso da cannabis Legal. medicinal, né? Uhum. Então, isso também não pode ser ignorado, né? Muitos países estão mais adiantados nessa discussão, como também existe o canabidiol, que já é utilizado, já tem legislação no Brasil, só que é importante dizer que o canabidiol ele não oferece efeito recreativo, né? É a substância, mas a substância não oferece nenhum tipo de efeito recreativo, ele é só tratamento medicamentoso. Já fora do Brasil, existem, nos Estados Unidos, por exemplo, existe o canabidiol mais o THC, que é a substância presente na maconha que tem o efeito alucinógeno e que também estudos mostram que ela tem também o uso medicinal. Então, assim, cada país está num nível de discussão, mas o mundo inteiro está olhando para a maconha na área medicinal, isso é fato, né? Mas tem uma coisa que tem que deixar muito claro, é que é o uso medicinal do canabidiol, não é o uso medicinal da maconha. Né? Exatamente. Ninguém vai fumar cigarro de maconha para uso medicinal, né? Então, que o pessoal acha não, vai usar o canabidiol, o cara vai dar o cigarro de maconha para você fumar lá no hospital, não é isso, tá? Tem que deixar muito claro isso. Legal. A última, e que eu acho que eu deixei por último, que eu acho que vai dar uma discussãozinha ali, porque não vai, vamos ver se vocês vão conseguir chegar no consenso. Cigarro eletrônico é cigarro eletrônico, não falando de cigarro eletrônico, não de pod, vape, essas coisas assim. Sim. É uma boa alternativa ao cigarro. Vai lá, Paulo, que essa você manja. Olha, não é. Não é. Tá, assim, por várias questões, né? Nós temos muitos estudos. Eu sei que essa questão realmente ela é polêmica, porque existem grandes defensores do cigarro eletrônico. Isso, qualquer pesquisa que você fizer na internet, você vai encontrar pessoas defendendo o cigarro eletrônico como uma maneira de, inclusive, ajudar as pessoas a parar de fumar, tá? Porém, no Brasil, o cigarro eletrônico ele é proibido, comercialização do cigarro eletrônico é proibida, a Anvisa não liberou, tá? Os produtos que chegam aqui no país são produtos de origem duvidosa, nós não sabemos o que tem ali dentro, tá? A maioria dos países está nessa mesma linha. Me parece que só o Reino Unido foi o único local no mundo que tem uma política diferente, que achou que é mais interessante regulamentar o cigarro eletrônico como uma forma, inclusive, de oferecer como uma alternativa ao cara que quer parar de fumar.
tá? Mas isso é, Abolição. eles estão na contramão do mundo, tá? Então, diante esse cenário e os casos de complicações pelo uso do cigarro eletrônico, né? Porque a gente não sabe exatamente o que tem ali, o que surge a partir da combustão do aquecimento desses produtos, né? Quer dizer, se é um produto já de origem duvidosa, você não está claro o que tem ali dentro. Já vi artigos com produtos que têm até chumbo na sua composição, quer dizer, o que provém do uso desse produto é uma surpresa, né? E em alguns casos pode levar as pessoas até a morte pelo consumo do cigarro eletrônico. Então, no cenário atual que nós temos, o cigarro eletrônico é prejudicial, sim, e apresenta riscos graves do uso em curto prazo, né? Pessoas que usaram uma vez e tiveram complicações sérias pulmonares e que até chance de levar a pessoa à morte, né? Legal, show de bola. Obrigado, Paulo. Foi muito bom. Você saiu muito bem nessa resposta aí, que eu achei que era uma polêmica maior. Mas é polêmico porque tem defensores, né, Pablo? Nós vemos muitas pessoas levantando a bandeira do cigarro eletrônico, mas a gente tem que falar também a questão legal da coisa, né? E a segurança que não existe, né? Não tem como garantir a segurança de nenhum produto que chega aqui no mercado, né? Na que eu levantei esse dado aqui, tem até um comentário que não confirma a redução de taxa de tabagismo pelo uso de cigarro eletrônico. Então, as pessoas às vezes passam para o cigarro eletrônico, mas não param, né? Então, ficam nele ou retornam para o outro. Então, é um dado que tem aqui nessa pesquisa que a gente fez antes aqui. Legal. Show de bola. Ótimo. Gente, que foi, né? Rendeu, né? Rendeu. Acho que foi o nosso recorde de live, de tempo de live na história do Artemis. Show de bola. Queria agradecer ao Dr. Paulo pela presença na nossa live, pela paciência, pelo conhecimento, né? Que foram o quê? 1h40 de live, eu acho, agora aqui. Por aí. Agradecer você também, Dr. Fábio, pelo seu conhecimento, a vincular a patologia junto com esse assunto tão polêmico, né? A gente, inúmeros minutos aqui da nossa live, a gente citou em assuntos polêmicos, então agradecer a vocês dois aí, dizer que a live foi bem enriquecedora, a gente vai conseguir tirar bastante vídeos aqui para a gente divulgar ao público como um caráter informativo e que foi uma noite enriquecedora para mim também, que me agregou em muita informação que eu não sabia também. Muito obrigado, viu, gente? Eu também aprendi bastante. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer falar sobre esse assunto. E obrigado pelo convite, viu, Dr. Fábio, Pablo? Estamos aí. Obrigado, Paulo. Obrigado mesmo. E vai ter assunto para a gente discutir outras vezes aí esse tema, porque sempre tem novidades. Verdade. Já pesquisa a gestante aí, hein, ô Paulo, por favor. Vamos pesquisar. Legal. Tá, joia, então. Obrigado, gente. Valeu. Então tá, pessoal. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Obrigado pela audiência que foi muito boa hoje, tá? Dizer que semana que vem, dia 9, nós vamos fazer uma live muito legal sobre a importância da doação de sangue e da doação de medula óssea com a equipe do Hemosul, do Banco de Sangue aqui de Dourados. Tá? Então não percam a nossa live, quinta-feira da semana que vem, às 19 horas. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Essa live é para quem acha que doar medula tem que já sair furando a coluna. Não é bem assim não, gente. Exatamente. Assiste a live.